Você está sentindo aquele peso nas pernas, aquele incômodo, parece ter uma tonelada depois do treino da corrida ou do fortalecimento, e aí quando você vai fazer o próximo treino, ainda tem aquela sensação de peso, aquela dificuldade, parece estar se arrastando. Então hoje eu vou trazer para vocês algumas estratégias para que você tente aplicar, pode ser até em casa mesmo, que vai favorecer com que você tire essa sensação esquisita de peso nas pernas. Tá certo? Tudo bem? Meu nome é Fabrício Santana e como é que tá teus treinos? Tudo certo? Tudo bem contigo? Bom, vamos lá. A primeira coisa que eu quero explicar aqui faz parte do processo de treinamento, dependendo da certa intensidade que você está aplicando, é que você fica com peso nas pernas. Isso pode vir tanto da intensidade de um treino, por exemplo, eu fiz um treino intervalado, ou fiz um fortalecimento com um pouquinho mais de intensidade, um funcional um pouquinho mais pegadinho, ou até mesmo a semana inteira eu vim fazendo um volume maior, né? Então, fiz mais quilômetros, me esforcei um pouco mais na academia, e aí eu estou percebendo que minhas pernas estão começando a pesar. Tá? O que que significa? Significa que quando a gente faz exercício, a gente tem alguns metabólitos ou algumas sujeirinhas que a gente fala que fica a partir da nossa produção de energia. Tá? Então isso pode ir causando essa sensação de peso nas pernas. Um outro pode ser a questão do retorno venoso. Tá? Então acaba que não ficou um pouco mais retido de líquido, nosso sistema linfático está um pouquinho mais com um pouco mais de volume, eu estou com um pouco mais de retenção de líquido, o meu sistema venoso ele não está conseguindo recolher todas aquelas impurezas, ou eu estou com um pouco mais de tensão na região, tá? De tanto utilizar, essas tensões elas vão aumentando e aí essas compressões, essas tensões vão dar essa sensação de que está tudo muito pesado, tudo muito apertado, né? Então, as estratégias que eu vou explicar aqui para vocês utilizar, eles vão nesta linha, tá? Primeiro, reduzir um pouco da tensão muscular, melhorar esse retorno venoso, tá? E essa retirada desse líquido, tá? Que pode estar em excesso, tá? Cada caso é um caso, mas eu posso estar em uma retenção hídrica nas pernas, tá? E também essa percepção, então essa coisa mais sensorial mesmo desse peso nas pernas, tá? Então são essas três variáveis aí que a gente vai conversar, tá? Bom, a primeira delas é, claro que tem a ver com o descanso, tá? E descansar é uma boa saída porque você dá mais tempo para o corpo tentar, da forma que ele acha e da forma que ele pode, reduzir essas percepções. Mas muitas vezes, por a gente fazer 2, 3, 4 treinos na semana, fortalecimento, corrida, acaba esse tempo ficando um pouco curto para que o corpo por si só consiga resolver isso. Tá? Uma das primeiras ideias é fazer a elevação das pernas. Tá? Então, pode parecer bobo, pode parecer simples, porque é simples mesmo. Então, fazer uma elevação das pernas acima do nível do coração favorece um pouco que esse retorno venoso haja de uma forma um pouco mais eficiente. Tá? Então dá para ficar ali 10 minutinhos com a perna um pouco mais elevada, pode ser no sofá, contanto que as pernas fiquem esticadas acima do tronco, né? Então não adianta nada estar sentado e colocar, que nem eu tô aqui, e colocar as pernas um pouco para cima. Não vai funcionar, tá? Então por quê? Porque o quadril está muito flexionado e também você não está utilizando a gravidade para ajudar a fazer esse retorno, tá? Então a elevação dos membros inferiores é uma das coisas muito simples que a gente pode fazer e que já dá um alívio se o teu problema for questão circulatória, tá? Então tem muitas pessoas que retira algumas porções do sistema circular, né, do membro inferior, tipo a safena, ou tem algum problema de retorno naturalmente das veias, né? Então, isso vai favorecer com que alivie um pouco essa sensação de pressão, tá? Um outro ponto que também vale salientar é que se o teu problema for tensão, só alongar não vai resolver, tá? Por quê? Porque essas tensões, elas não saem com alongamento, tá? Então, o que eu sugiro para vocês é algum tipo de automassagem, tá? Uma delas é com o rolinho
Ah, eu não tô com um rolinho aqui. Com aquele rolinho de espuma. Vou colocar uma imagem aqui rapidinho. Um rolinho de espuma, tá? Esse rolinho de espuma, ele serve justamente para tentar tirar as tensões mais superficiais e as mais simples, tá? Aquelas contraturas mais antigas, mais tensas, elas dificilmente vão sair com rolinho, tá? Com fan rolling. Mas aquela mais tensão do dia a dia, aquela percepção mais de tensão superficial, aquilo ali resolve muito, tá? E por que eu digo isso? Porque você vai soltar o próprio peso do corpo em cima, tá? Então você não vai ficar ali apertando com muita força, não, você vai soltar o peso, tá? Então, se você acha válido ou se você não conhece a técnica, eu posso fazer um vídeo explicando para vocês como é que funciona essa técnica, tá? O que o pessoal não gosta muito dele é que no início ele é um pouco dolorido, justamente por causa dessas tensões, tá? Então é a mesma forma que se você for uma massoterapeuta, ela vai apertar manualmente e vai doer, ou se você pegar uma pistolinha e fazer aquela pistolinha e vai doer, o rolinho também vai incomodar um pouquinho. Só que ele tem um efeito a mais. Além dele agir um pouco nessas tensões, ele também vai reduzir um pouquinho a tua percepção dolorosa da região. Por quê? Porque ele vai estimular com que aquela sensibilidade daquela região diminua. E aí favorece também um pouquinho daquela sensação de peso nas pernas diminuir. Ele diminui porque retira um pouco dessa tensão, mesmo que pouquinha, mas tira, mas também ele vai ajudar a desensibilizar a região que está um pouco mais sensibilizada por esse excesso de treino. Tá? Então, ele também vai agir desta forma. Tá? Então, eu falei para você sobre a questão da elevação, tá? E falei também um pouco sobre o rolinho. Se você fizer essas duas coisas, você vai ver que já vai reduzir bastante a tua sensação de peso nas pernas, tá? A outra coisa que também ajuda um pouquinho é fazer treinos regenerativos, tá? Que são treinos bem levezinhos, tá? Bem leves, tá? Normalmente ali a gente brinca que é o trote paquera, né? Que é aquele que a gente conversa, que tá tudo certo, que não tem problema, que a frequência cardíaca não sobe tanto, ela sobe um pouquinho, mas não sobe tanto, que você não tem que fazer força para treinar. Então é um momento onde você não vai ficar pegando subida, vai ficar pegando descida, não, você vai fazer um treino bem levezinho, por quê? Justamente para que a circulação ela aumente e faz com que aumente essa retirada desses metabólicos que pode ser um dos causadores desse teu peso nas pernas, tá? Então, pode fazer isso na grama, pode fazer isso numa estradinha de chão, pode fazer isso num parque. Então, é um treino bem levezinho, tá? E normalmente se coloca esses treinos um dia ou dois após do seu treino mais intenso ou maior, tá? Então mais longo, tá? Então é aquele treino bem levezinho mesmo, tá? Z2, a Z1, bem levezinho mesmo, justamente só para circular o sangue e aumentar um pouco, acelerar um pouco a metabolização desses metabólicos que estão incomodando ali, tá? Então esses 3 pontos eu acho que supre muito bem e já resolve muito bem essa sensação de peso. Uma outra coisa que vale, só para a gente não estender muito nessa nossa conversa, é que vale muito a gente tentar entender por que eu tô com esses pesos nas pernas, tá? Será que eu não errei um pouquinho o volume? Será que eu não exagerei um pouco demais essa semana? Será que o fortalecimento não está um pouquinho forte demais? Porque se essa peso nas pernas ficarem muito recorrentes, significa que você está forçando um pouco a barra, tá? Então é normal ficar assim uma semana, ficar assim depois de um treino específico, contanto que você esteja num ciclo, ou se você esteja periodizando, ou se tem um objetivo porque aquela semana está assim, tá? Então, porque a gente nunca vai colocando carga. Não, a gente tem que colocar um pouco, depois descansa, coloca um pouco, descansa, e assim a gente vai subindo os nossos degrauzinhos ali na evolução da nossa corrida, tá bom? Se ficou alguma dúvida dessa nossa conversa, deixe aqui nos comentários. E se você gostou, ou se você ouviu um amigo dizendo que as pernas são pesadas, encaminhe esse vídeo para ele,
para que ele também consiga melhorar essa sensação que fica meio esquisita aí durante o treino ou durante o fortalecimento, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo, um forte abraço e até mais, gente!